E aí, rapaziada, está começando mais um Social Black. E rapaz, esse episódio aqui é um episódio que está acontecendo recentemente, porque vai ser gravado no domingo, ou tá certo, na sexta. Eu tô confundindo todo. Vai ser gravado no domingo e vai ao ar na sexta. Exatamente, tá sendo gravado no domingo e vai ao ar na sexta. E nesse domingo temos aí dia 30, o que vai acontecer. Bravo, né? A eleição, voto de sabedoria. Não queria declarar meu voto a ninguém, mas não vou declarar, só queria mostrar aqui esse copo bonito que eu achei aqui, né? Mas Lula 22 e Bolsonaro 13, tá? Essa é a minha cara pra vocês. Mas tirando aqui a sátira e a ironia, cara, essa semana aí aconteceu algo muito tenebroso. Que até o Rafael veio comentar com nós, ele falou aqui na rádio com a gente. Ele veio comentar aqui na rádio sobre que estamos sofrendo um tipo de censura, né? E que não é permitido mais falar algumas coisas relacionadas ao Lula, sobre as coisas que caem, as palavras, ex-presidiário, ladrão. Então aqui nesse programa nós iremos comentar mais sobre, claro, iremos fazer as nossas ironias, nossas sátiras sobre político qualquer, jogador de futebol, todas as pessoas, porque nós somos um programa aqui que, esquece. O preconceito nós odiamos todos igualmente. Não temos lado. Então a sátira vai continuar, que aqui agora, mas não declaro meu voto a ninguém, nem a um, nem a outro, e é isso aí. O Adler, não sei o que ele faz da vida dele, eu sei que ele é preto só, de restante. E outra coisa também que aconteceu que eu achei bagulho meio zoado. Não sei se vocês ouviram sobre o caso do Ed Júnior, no prédio dele, que ele tava lá de boa, é um humorista. Que foi um ato de racismo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, se não me engano, que ele mora. Que, tipo, ele tava na madrugada e a mulher foi e começou a xingar ele de preto, fedido, lixo, macaco e, cara... Acusou ele de roubo. O filho dela pegou uma faca no corredor ameaçando ele de morte. E ele saiu do prédio, né? Você sabe, ela pagou uma multa de 8 mil lá e ele teve que sair do prédio. Ele saiu do prédio, né? Então, assim, com esse clima maravilhoso... Que nós apresentamos com essa introdução. Não, porque agora, com o programa, ele tá conseguindo... Tá conseguindo ser gravado no domingo e na próxima sexta, podemos falar sobre assuntos da atualidade, né? Porque antes a gente faz um programa atemporal. Então, eu vejo aqui fazer pico do Danilo, tá ligado? No começo que ele pega, faz as pautas, faz as brincadeiras, e depois começa a entrevista, começa a zoação. Sim. Tá ligado? Sobre esses casos aí que eu queria deixar falar, eu não vou fazer comentando mais. Então, vou apresentar, eu sou o Big, esse aqui é o episódio do Social Black. Aqui à minha direita e à esquerda de vocês está o querido Adler. Salve galera, seguinte, como sempre, mais um dia, mais uma semana no mundo e no país, onde começamos trocando madeira caríssima para fabricação de tinta, que tingia principalmente tecidos franceses de cor vermelha, por espelhos nessa terra de meu Deus. Acho que não existem vilões ou santos quando falamos do passado, mas do presente podemos acusar de vilões e santos, claro, né? Estamos falando de 1500. São vilões para a nossa ótica e acho que para a ótica das futuras gerações espero que também sejam, né? Isso aí pode ser interpretado como uma possível... Enfim, não me cancelem. Me cancelem. Cancelar o maluco não tem seguidores. Eu ganhei 3 seguidores, tá, ontem. Então, ou seja, essa conta tá com 3 seguidores. Tá com 3, minha mãe voltou pro Instagram. Mas então, sobre a questão aí da censura, eu enxergo da seguinte forma, né? Se um veículo está propagando algum tipo de notícia que não seja verdadeiro, se você acha que é a Jovem Pan, não, no caso, se o Lula, ele vai, enfim, atrás do direito dele durante a eleição, está se sentindo prejudicado, ele tem todo o direito de exigir uma retratação, mas eu não gostaria que um candidato à presidência acionasse uma medida dessa forma, até porque o Bolsonaro também fez algo parecido durante o governo, antes mesmo das eleições, né? Censurou algumas pessoas aí, pelo Estado, né? Então, censurou pelo Estado. Então, eu não vou emitir opinião sobre, até porque acho que eu acabei falando quase uma opinião aqui, quase não, totalmente opinião, sobre o ato racista da menina. Eu acho que qualquer ser humano normal já seria, da mulher lá, já seria completamente contra. Este podcast aqui, você não precisa nem perguntar o que pensa sobre o Gofado, né? Acho que
Só o fato de o programa ser por 2 negros e um branco escuro. Nós somos a favor completamente dela ser presa. Cara, e outra coisa que eu vi também não foi só com ele que aconteceu aquele bagulho. Que ela fez? Que ela fez. Tem uma mulher também que ela é advogada e mora no prédio e tem o filho dela, né? Ela tava na área de lazer pelo filho dela, tava brincando com as crianças, aí tipo, a mulher fez um ato de discriminação com o filho da mulher, tá ligado? Aí, tipo, o caso não foi só com ele porque ele é um artista, também já acontecia com outras pessoas ali, tá ligado? E eu vou pegar esse gancho aí, e eu vou, com todo o prazer do mundo, eu vou introduzir na conversa nossos dois convidados, e eles já podem entrar emendando nesse assunto também. Vocês são a favor ou contra o racismo? Opinião importante. Se eles forem a favor, eles não saem daqui. Saem saco preto, tá ligado? Quem tá à esquerda do vídeo. Vou mudar aqui agora pra vocês. À direita do vídeo está o Matheus. Levanta a mão, Matheus. Eu sou o Matheus. A eles. Tá, você falou, levanta a mão, Matheus, é ele. Opa, não? Não, não, sou o Gabriel. Fui com essa cabeça. Nosso. E à sua esquerda temos o Gabriel. Levanta a mão, Gabriel, só pra confirmar que você é o Gabriel. Semiótica é tudo. Com certeza. Nosso querido Matheus é um rapaz super inteligente, um pedagogo de primeira, focado na área de gestão, certo? Aquele release básico para você que não sabe, né? Então, saco, hein? Obrigado, você tá... Eu falo porque... Eu apresentei o convidado, ele pega e eu digo que é um saco porque a área que eu tô fazendo é gestão da tecnologia de informação, então é gestão. Ele é professor. Eu tô falando que gestão é um saco porque, mano, pelo menos na minha, você trabalha com pessoas, né? Aí... Bem é muito difícil. E tipo, eu falo que é um saco porque pra bem mim... próximo. Foi mal, isso foi muito longe. Obrigado. Eu falo assim, que é um saco porque eu sou da área de exatas, então a área de gestão um pouquinho humanos, abrange a área de humanas, então não me deu muito bem, né? Mas desculpa, daqui a pouco a gente vai discorrer sobre o assunto, abre, termina de apresentar E a convidado. sua esquerda do vídeo, Esquerda do vídeo. você tem Gabriel, um jovem rapaz de 26 anos, quase 27, aparência de 50. Formado professor de inglês. Ele vaga pelas áreas do conhecimento sem terminar nenhuma faculdade. Não acaba caindo. Não, mas ele é músico. Deixa eu te perguntar, como é que é dar aula pra pai e ter um aluno sobre isso? Um aluno igual esse? Olha, eu vou ser bem sincero. Como é que eu posso falar? Lembro dos crimes, hein? É verdade, Deixa eu falar, não tem problema. Obrigado. Não, Gabriel, músico, ator, professor, pedagogo também, né? Afinal de contas, não teria como não ser. Temos duas pessoas incríveis aqui que dominam o conhecimento e como ensinar. É um prazer enorme ter vocês aqui. Vamos discutir sobre microbiologia marinha. Porra, pior que eu conheço um pouco, cara. Até você trazer uma pessoa aqui dela ser estudada no bagulho, você vai falar, tá, mas o que é isso? Para nossa audiência, o que é microbiologia? Mas vou trabalhar a parte que eu tava falando sobre gestão com o Matheus. É que eu falei assim, mano, gestão é um bagulho que você tem que ficar pensando muito em todas as áreas daquilo. Dentro da empresa, ele é gestão empresarial. Então, na empresa, tem que pensar em tudo, desde a área das pessoas, finanças, marketing. Por isso que eu falo que é um saco, porque a sua mente você tem que pensar em tudo e resolver tudo ali em uma única coisa só, entendeu? Tipo, às vezes sobrecarrega você. Por isso que eu disse que é um saco, mas não é que... Por isso que temos gerentes, né, em cada É um setor. saco, né? Por isso nós temos gerentes em É porque eu setores. não sabia se tem uma pessoa que trabalha na área de gestão aí é sensível, aí vai falar, pô, eu não gostei daquele maluco. Alô, advogado? Chega na notificação, é prejudicial. Só porque o cara não gosta de pegar. Você não pode não gostar da minha área de atuação, entendeu? Eu gosto de falar que, principalmente na aula de gestão, a gente trabalha meio na base da fofoca. Por que a gente trabalha meio na base da fofoca? Porque a gente tá conversando lá, a gente vai falar, por exemplo, não sabia que podia mexer. Aí a gente tava falando, conversando, vamos pensar sobre demissão com justa e sem justa causa. Vamos aprender a fazer os cálculos de rescisão.
Aí nessa o pessoal acaba puxando, tipo, situações do trabalho, acabam puxando coisa ou outra, ele fica perguntando, mas será que isso pode? Será que aquilo foi errado? Será que a gente tinha que mudar tudo? E a gente vai, tipo assim, desenvolvendo em cima do que a gente está conversando em sala de aula. Então, por isso que eu falo foco, a gente fica sabendo de tudo que acontece na empresa que cada um trabalha, por causa disso. E é muito legal. Opa. Pode continuar aí. Eu tenho um pensamento que, tipo, né, sem fazer patrocínio de nada, mas eu fui aluno da Science, né, durante anos da minha vida, né, desde a fundação da unidade até acho que 2020, provavelmente, algo assim, né, foi até onde eu conheci o Gabriel e até onde eu conheci você também, né, e eu tinha aula de gestão e, cara, era impressionante, assim, tipo, eu trabalhava na área administrativa e do nada os caras pegavam e falavam, vamos conversar hoje sobre rotina administrativa e depois aproximar o RH. E eles falavam as coisas e eu olhava na minha empresa e não tinha nada a ver. A empresa não funcionava daquele jeito, a estrutura não era aquela. E eu ficava me perguntando o porquê. Né? Eu não chegava a uma conclusão, eu só me perguntava o porquê. E aí eu chegava às vezes e trazia, professor, mas lá onde eu trabalho, aí a minha professora até falava, não, porque a sua empresa é uma empresa maior, então ela funciona provavelmente de uma outra forma. Aí eu falava, ela funciona assim, na verdade, por exemplo, não, porque existem 3 departamentos, o operacional, o de pessoas e o de finanças. Aí, não, professora, ela é finanças operacional. Não, mas, não, é porque de repente é maior, não, professor. Eles reduziram para ter menos custos, era só isso, entendeu? Não tem um argumento, eles mandaram metade do povo embora, já era. Eu sentia a falta dessa simplicidade, tá ligado? E por isso que eu odeio gestão. Não, é legal porque principalmente na hora de finanças a gente vai falar, não, porque o departamento financeiro tem que contas a pagar, contas a receber, tesourense e tal. Aí a pessoa que trabalha com o departamento financeiro pensa, mas eu trabalho sozinho na minha empresa. Eu sou tudo, né? Aí a gente usa aquelas desculpas, né? Mas é porque isso vai depender. Se maior for a empresa, maior vai ser o número de departamentos. Sim. Se é uma empresa pequenininha, então a gente vai ter, tipo assim, uma pessoa que é responsável por todas as funções. Logística, finanças, RH. É aquela pessoa que o pessoal chama de administrativo, porque a pessoa vai fazer absolutamente todos os cargos e receber por um só da empresa. Então, é o que acontece. Eu não vou falar nada porque ainda estou em vias de sair e não quero tocar no assunto. Alô, advogado! Mas fica aí, doutor. Precisamos de advogado para o Social Black. Dia 10, hein, doutor? Dia 12. Depois do dia 12 é nós, hein? Eu vou focar na entrada da minha casa. É isso que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Eu acho sensacional. Cara, o que vocês acharam do caso do rapaz lá, do Ed? Eu não fiquei sabendo. Você usa o Twitter? Ele é uma pessoa saudável. Cara, Jamais. não uso com tanta frequência assim. É porque geralmente quem usa essas redes sociais assim sabe bastante do que está acontecendo no Strange Topics. E até o que não aconteceu, né? Acusar a Doja Cat de ser o supremacista branca e fazer strip pra aí no final. Não, Doja, nos perdoe, mas quase perdeu $1 milhão. Isso foi recentemente da Doja Cat? Não, a Doja é mais antigo, eu tô citando esse caso, né? É que o Abner tá em 2022, só que às vezes o cérebro dele tá em 1984, tá ligado? Tipo... Livro bom, livro Nossos bom. ancestrais, quando eu vi Doja Cat, né? Hã? Nossos ancestrais... Cara, o negócio foi 2021, cara. Não, Não, bagulho do 2022, só o bagulho atual, tá ligado? tá bom então. Vamos falar do cancelamento do presidente. O que vocês acharam, gente, do caso do Ed? É tipo assim, você não soube, mas tipo assim, o que a gente falou aqui... No começo foi esse caso do rapaz. Se é a favor ou contra? Olhando para a câmera. Tantas pessoas. Se é a favor ou contra um ato racista? Cara, eu acho que na situação que a gente tem, não existe mais como ter uma pessoa que seja a favor desse tipo de situação. Porque existe, mas tipo, cara, não tem como. O pessoal fala de viver em bolhas, porque é realmente o que está acontecendo. As pessoas, que nem uma vez eu estava conversando com os meus amigos, pessoas pretas, tipo assim, a gente começa a conversar, a gente vai se aprofundando em pautas. A gente, tipo,
Vamos falar da solidão da mulher preta, aí depois a gente começa a falar sobre autoagressão, a gente fala sobre microagressões, a gente fala disso, daquilo. Aí a gente começa a pensar, tipo assim, cara, mas tem gente que não sabe o que é racismo, mano. Sabe, tipo, coisa básica. O pessoal não procura saber. Tipo, porque as pessoas elas preferem ficar numa bolha e tipo, acreditar que as coisas não acontecem e que o mundo é igual aqueles folhetinhos do pessoal dando abraço em tigre, tá ligado? Porque todas as coisas são perfeitas. Um abraço aí pra turma Testemunha de Jeová. Aqueles folhetinhos maravilhosos. Obrigado. É domingo. É domingo hoje, hein? E de manhã ainda. Uma coisa que ele comentou aqui que me lembrou também que o Gabriel falou é que sobre a fake news, que é você não fala que é fake news, como é que é outra forma que você fala? Comentou? É a aprendizagem seletiva. Exatamente, aprendizagem seletiva, no caso das pessoas que não sabem que existe racismo. Por quê? Porque ele falou, prefere ficar na bolha, preferem ter uma aprendizagem seletiva sobre algo e deixa passar isso. O brasileiro, ele não gosta de ser acusado de que ele comete um crime. Já reparou nisso? Então, assim, isso que você está fazendo, ou durante séculos, isso é racismo. Não, mas... Porque, assim, dentro da nossa comunidade é muito comum você encontrar, cara, por exemplo, assim, eu digo dentro da nossa comunidade Brasil, cara, é muito comum hoje, né, casamentos interraciais, casamentos com pessoas de outros estados, então... Casamento alto contraste. Então, gente, é até comum você ver, literalmente, qualquer um que me conhece, gente, pessoas, na família, o cara é bêbado, a mulher é evangélica, ou um é crente, outro é da Umbanda, ou sei lá, é muito comum isso acontecer na mesma família. Claro, eles provavelmente vão se odiar por esses pontos, mas isso acontece. Vai gerar algumas certas discussões, tá ligado? Discussões? A gente para de falar, cara, por causa disso. Mas você é aí macumbeiro, você tá dando bala pra minha filha. Tá, mas aí é a questão da pessoa ser muito radical e não saber lidar com aquilo, porque você pode ser, tá ligado? Ser totalmente instintos, de lados opostos, mas se você tiver ali até um certo de racionalidade, de... Esqueci a palavra, de você suportar aquilo, tudo bem. Tolerância? Tolerância, é. Se você Esqueci a palavra. Tolerância. Tipo, se você tal tolerância, tudo bem, mano. Mas aí se você for intolerante, aí é que gera isso. Igual, eu tava conversando com meu pai ontem, não sei, sobre a questão da política. Ele falou que, mano, essa eleição tá causando algo estrondoso na vida das pessoas, por quê? Tem pessoas que são muito radicais, e aí, por exemplo, a pessoa vai votar numa pessoa, vai votar ali, naquele cara. Ela parou de falar com o pai, com a mãe, com a pessoa da família, só porque ela votava em outro, tipo... Cara, e a humanidade ali, a sociedade ali, a união que você tem com a pessoa, pô. Humanidade nada. Eu sou contra você ser uma pessoa que apoia os pais, não apoia seus pais, entendeu? O seu candidato, ele vai te roubar durante 4 anos. Rebele-se. O seu pai vai te dar até comida, como ele ousa. Não só os pais, tipo, a sua esposa ali, muitas vezes as pessoas querem a esposa que é a contrária. Sim. Ai, eu não quero falar do Bolsonaro com aquela jornalista lá. Não, se eu fiquei sabendo que o teu marido é a favor de mim aí, tá ok? Nossa, eu vi isso aí. Eu achei desnecessário, cara. Tá bom, Bolsonaro, deixa eu te falar, ó, sua mulher, ela é contra, viu? Você separar e casar de novo, e aí? Vamos conversar? Você sabe que a Bíblia condena, né? Casar de novo, então... Cara, e aí? eu tive uma briga na minha família seríssima, gravíssima, que tá acontecendo até hoje, de dois primos que cresceram juntos, um gay e um hétero. E esse primo hétero, todo mundo na família é gay, ele só é o único hétero. Ele apoiou todo mundo, ele sempre tratou todo mundo bem, ele foi a primeira pessoa a recepcionar, mesmo quando os pais não aceitavam. Por causa de opinião política da eleição de 2018, esses dois primos brigaram, o meu primo gay acusou o meu primo hétero de homofóbico e tal. Cara, a minha família tá sem se falar até hoje. Tem gente da família que não se olha no rosto. E assim, claro, uma boa parte de nós acha isso uma grande besteira, sabe? Assim, acha ridículo você brigar a galera que cresceu junto. Mas Falta de maturidade, né? sim, e pô, tolerância. Pô, não, isso porque nem teve nenhuma frase no xingamento, foi só porque fulano vota no Lula, fulano vota no outro, fulano... Cara, vocês são família. Vocês são família. Pô, tipo, você conviver com uma pessoa ali, vou dar um exemplo muito esdrúxulo. Uma pessoa que ela é um Jack da vida, estuprador. Você conviver com aquela pessoa como se fosse normal, não dá. Ter uma tolerância com aquela pessoa, não dá, filho.
Tem que ser muito E o radical. pior... Aí, assuntos como esse sobre política, tá bom, você consegue tolerar ali e tal, mas tipo, a pessoa tem uma opinião diferente, mas você consegue conviver sabendo o que é aquilo. Sim. Mas é isso, né? A cabeça do povo é complicada, mano. O problema das bolhas que tem é porque, cara, é que nem. Vou puxar coisa de gestão de novo. É tarefas que você precisa fazer, só que são problemas que você pensar, não quero resolver esse problema hoje. Você fica Assim, levando nossa, pra as frente. coisas estão explodindo, estão pegando fogo. Não quero resolver esse problema hoje. Porque você vai ver um humorista que sofreu racismo no prédio. Putz, cara, não quero resolver esse problema hoje. Então a gente fica desse, não quero resolver hoje, fica jogando pra frente, jogando pra frente, as coisas só vão acumulando e fica... Uma bola de neve, assim. Tem uma frase de um rapper que ele fez o Favela Vive, esqueci, ele é do ADL, é o Lorde Utla. É que o Lorde tem uma voz mais da hora, aí eu lembrei. E ele fala assim, ó, todo dia eu tenho que matar um leão, porque se eu deixar, o de hoje e amanhã vira 2. Então, quanto mais você adia certas coisas, mais... Vamos parar pra pensar um minuto seguinte, certo? Havia escravidão no Império Greco-Romano, vamos colocar assim, tanto na Grécia quanto em Roma. Quantas rebeliões de escravizados houveram? Centenas. Nações que foram até subordinadas ao Império Romano, quantas vezes se rebelaram? A destruição do templo judeu foi por causa disso. O imperador resolveu, não, eu vou colocar uma estátua minha aqui. Aí o cara falou, não vai. Desculpa, você pode ter um exército, mas aqui, fiote, você não é Deus, entendeu? Você é homem. Aí o cara falou, então, aqui, ó, eu tanto sou Deus que eu vou destruir o templo do seu. E aí, claro que isso é reduções, né? Estou falando sem a complexidade de tudo que aconteceu. Mas, É um cara, resumo do resumo. o resumo do resumo. resumo. Mas, tipo, foi literalmente algo parecido com isso. E aí eu vou te falar. O ser humano, ele só espera um motivo para se rebelar contra uma autoridade estabelecida. Aí você pega, Às vezes até sem motivo. Né? sem motivo, aí você pega e você começa a inflamar um pouco com uma narrativa. Não é igual o passado, um passado até recente, você tem certas causas. Tem gente que está de um lado X, hoje no Brasil, que não tem motivo para ser rebelado. Não está sendo atacada a sua fé, o seu estilo de vida, o seu estilo de família, nem nada. E aí, ele se sente agredido por quê? A gente estava até conversando no carro. O modelo de cidadão e de ideia ocidental engloba somente ele. Sim. E quando você quer alargar, é só, gente, tá vendo essa porta? Eu só quero deixá-la maior. Eu pago a reforma, eu coloco uma nova porta, tudo bem? Eu não tiro o seu assento. Eu posso até ficar em pé aqui, no ônibus. Mas eu só quero poder fazer parte. Eu vejo muito como uma coisa de o ser humano, naturalmente, enquanto animal, enquanto ser vivo, é um ser coletivo. Sim. Porém, o homem moderno e o homem, generalizando o ser humano, é muito individualista. A modernidade, a tecnologia e até a estrutura social que nós temos hoje na maioria dos países ocidentais é completamente individualista. O cara hoje, você estava falando a questão do racismo, hoje o cara não quer falar, eu sou racista, porque ele se sente mal, carrega todo esse peso no termo, sou racista e tal. Carrega um peso, o cara não quer esse título. Mas ao mesmo tempo o cara quer ter o direito de ser racista, quer ter o direito de exercer o seu preconceito, o seu ódio, a sua intolerância, porque o direito dele é maior do que o direito do coletivo. Então eu tenho um conhecido meu que ele falou pra mim esses dias, eu tô preocupado com o meu, eu vou fazer as minhas decisões tomadas no meu. Eu falei, que bom, pelo menos você admite. Isso é honesto. Porque o ruim é o cara ir pagar todo dia de sou caridoso, me preocupo com o outro, estou preocupado com o outro, quando na verdade não é as pautas que ele levanta, não é o que ele pratica no dia a dia. Gente, eu posso trazer um ponto aqui para discussão? Ou, com todo o respeito aí, não sei se ia falar alguma coisa, Bi. Não? Só apontar uma coisa aqui. Gente, eu tenho uma teoria da Disney. Qual que é a minha teoria da Disney? As empresas, ou o grande capital, ele não tem... Ele não tem o menor interesse em qual que é o ponto de vista vigente. Ele quer dinheiro. Então ele vai se adaptar 1000 vezes. Desde empresas como IBM apoiando o nazismo, a hoje empresas teoricamente ser contra a discriminação e tá fazendo políticas, inclusive para colocar pessoas
transgênero, negro, enfim. Só que isso fica no histórico. A minha teoria da Disney é justamente nas princesas. Existe alguma empresa que colocou mais no imaginário um ideal X, a princesa branca precisa ser resgatada ou algo do tipo, sempre um príncipe vinha salvar, você vai pegar a Branca de Neve, as mais antigas, e aí agora tá colocando, acho que Mulan, desde a Mulan pra cá vem mudando. Melhor princesa. E vem colocando algumas princesas e tal, e vem querendo bancar de sou contra todo tipo de discriminação, e aí você pega o Pato Donald, você pega o Mickey, naqueles desenhos antes da propaganda de guerra, falando estereótipos contra negros e contra judeus. Valeu que deu uma repercutida agora, você comentou sobre a Disney, que lembrou, a Ariel. Nossa. O caso da Ariel que deu essa repercussão toda, por quê? Porque a Disney decidiu que a Ariel é uma princesa branca nos desenhos brancas, Uma sereia branca. uma sereia branca, botaram uma atriz negra. Eu falo, pô, legal, porque quiseram incluir isso aqui, mano. De vez de você tentar mudar o que já tá pronto, cria algo novo com aquela origem. Não sei se vocês compactam, entendemos. mas A gente entende o impacto que tem você pegar um personagem atual e colocar ele com uma outra roupagem, para que parte do público, por exemplo, um Superman negro, para que um negro também se enxergue ou veja, pô, que legal, existe alguém com esse potencial, com essa força, essa representatividade. Tipo, eu vi uns vídeos no Instagram que crianças negras, meninas, estavam vendo lá, aí tipo, elas ficaram chocadas, viraram pra mãe e falaram: mãe, é igual a mim. Tá ligado? Tipo, elas se sentiram representadas e, pô, aquilo foi um bagulho que eu olhei e falei, pô, que da hora, porque tipo, eu me senti na pele da menina assim, vendo aqui. É verdade, né? Eu achei que você ia me zoar. Não, mas é verdade. Mas, tipo, Quantos personagens da nossa infância a gente gostou? Gente, é automático. eu Você... comentei aqui, Super Choque, filho. Super choque. Legal, brabo, Gente, olha o Brasil. Me fala as séries estrangeiras que mais fizeram sucesso nos últimos 30 anos. Eu, a Patroa das Crianças. Um Maluco no Todo Pedaço. mundo odeia o Chris, Maluco no Pedaço. Arnold. Todas elas Tem mais, são negras. A dublagem fez um grande trabalho. Um abraço pra galera da dublagem aí. Somos super a favor. Um dia queremos Guilherme trazer Briggs. mais. Ah, ele é dublador também. A voz dele tá no Dragon Ball, não é? Sabe? Ele é um cara bom. Conseguiu um bico muito bom. É maravilhoso. Maravilhoso. Ele só faz. Fantástico. Mas não, dá pra Dublagem se fazer estágio. dá uma palhinha da sua dublagem. Cara, pior que eu não, juro pra você que eu não lembro. Foi uma coisa tão mínima assim, porque foi basicamente, eu fiz teatro, né? Fiz a formação em teatro, eu sempre trabalhei com canto, com voz, preparação vocal, que é o que eu me interessa, é a minha pesquisa assim que eu faço com gosto. E aí eu tava fazendo um estágio e aí surgiu a oportunidade de assistir, de acompanhar gravações, para eu poder fazer o trabalho pro meu estágio e poder entregar a minha tese depois, bonitinho, do meu trabalho de conclusão. E eu assistindo lá um dia, eu falei, nossa, deve ser muito legal, deve ser muito bacana, tal, não sei o quê. Aí falaram, pô, você quer gravar um vozerio? Uma participação? Quero! Aí eu falei, pô, vou aproveitar. E aí eu tive essa oportunidade fantástica, mas assim, eu nem lembro, foi uma coisa muito pequena. Eu lembro muito mais tipo, da galera que eu conheci, da galera que eu bati papo, porque eu conheci muita galera da dublagem, eu tenho bastante amigos no meio, né? Saí um pouco da área pré-pandemia, mas cara, é uma galera assim com uma cabeça tão da hora, mano. Esse papo que a gente tá tendo aqui, você vai sentar com a maioria deles, você vê umas coisas, até nessa questão da Disney mesmo. Pô, porque você ser artista é você estudar em qualquer via artística, você perceber como que é a mídia, como que é a questão cultural. Cara, é uma galera com uma cabeça muito top. Então, assim, juro pra você, eu lembro de ter participado, eu não lembro nem como foi, eu lembro de outras coisas no dia, mas eu não lembro da cabine de gravação. Eu lembro de, tipo, eu sentado atrás da mesa com os caras mostrando a mixagem, como funcionava. Eu lembro de eu tomando um tombo na escala da entrada. Essas coisas que Essa parte não conta. Essa parte também não Essa parte conta sim. Essa parte conta sim. Ah, a menina caiu lá no Oscar, então tô podendo também, né? A Jennifer Lawrence. Nossa. Fantástico. Fica marcado. Fica pra história.
Foi interessante vocês terem comentado o que aconteceu com a Disney, porque foi até assunto uma vez que a gente estava em sala de aula, que é quando a gente vai falar sobre diversidade cultural dentro da empresa, qual é a necessidade de existir isso. Gestão. A gente começa a entender que, na verdade, as empresas, elas não estão fazendo tipo assim, ó, que legal, a gente vai fazer uma princesa preta porque a gente quer fazer inclusiva. A gente está fazendo isso por causa de dinheiro. É que nem negócio, tipo assim, vamos fazer transição capilar, vamos deixar de usar cabelo liso para cachear. Todas as empresas de cosmético foram em cima disso. Nossa, por quê? Porque realmente é inclusivo? Não, cara, porque cuidar de cabelo cacheado é um inferno. Muito Você produto. gasta muito mais, então é muito mais fácil para as empresas incentivarem que você deixe seu cabelo encrespar, que é uma coisa linda. Meu sonho é ter o cabelo lindo, eu tô ficando Aproveita, viu? Tipo assim, Nós temos um calvo aqui, né, amigo? O cara tem 2 ruas sem saída, tá ligado? Anchieta É imigrante. pode tipo. Tô outro anel de ponta a volta. Vou usar a coronha. É que quando a gente tava conversando, por exemplo, eu entrei numa discussão uma vez em comentário do Facebook, que foi exatamente sobre isso, que o pessoal começou a fuzilar uma atriz preta que tava fazendo Ana Bolena. Tá fazendo o quê? Tava fazendo Ana Bolena da... Cara, esqueci da Inglaterra. Por quê? Foi feito um casting às escuras, eles só pegaram pela interpretação e depois eles conheceram os atores. E a atriz que conseguiu o papel principal da série era preta. A pessoa falou, não, mas por que eles não fazem uma série falando da cultura africana, de ex-africanos, não sei o que lá? E o meu único ponto foi, porque você não procura isso? A gente não vê as pessoas procurando coisas relacionadas aos reis africanos. A Viola Davis falou sobre isso no A gente não filme. vê procura. Eu assisti. Então, a partir do momento que não tem procura, o mercado vai olhar para aquilo e falar assim, cara, se ninguém procura, eu não vou fazer. Quantas crianças assistiriam Kiriko se não fosse pela escola? Exatamente. Por que documentários? Não tem bastante documentários, já filmes de ficção, de lado de ação, já tem aventura, tem. Porque as pessoas procuram mais o lúdico do que acontecer algo, procurar algo que é um relato, um fato, né? Isso assim, eu tenho uma opinião sobre isso quando você pega aqueles filmes mais... Cara, o filme de Gandhi que eu tô aqui fazendo é branco. Cara, e assim, quase todos os filmes históricos que você tem, biográficos... Cleópatra. Cara, é a Cleópatra. Eu tenho vídeo, eu tenho um canal de Cleópatra, porque a gente faz vídeo sobre... Eu tenho um programa que chama Mulheres no Poder, Women in Power, que você pega figuras históricas femininas poderosas que a gente não conhece. Porque todo mundo trata a Cleópatra como uma gostosa que dava pro César. E não é, cara. Não é. A Cleópatra era uma mulher inteligente, fluente mais de 10 línguas. Oi? O Tchan do Egito foi mais Egito. Exatamente. Sim. Tem mais Egito no Tchan. Não é o Tchan do que naquele filme. Não, e assim, ela defendia uma estrutura social da hora, os valores culturais deles, porque na época, se a gente pega o Egito na época da Cleópatra, cara, tava perdido, tava completamente bagunçado quando ela assume no pai do pai dela. Cara, as pessoas voltaram a ter famílias estáveis, com poder econômico, o Egito cresceu muito, culturalmente diminuiu-se a diferença social. Então você tem aí mais de 10 anos de governo Cleópatra que incríveis. Foi Júlio César? Não foi Júlio César, foi... Não, Marco Aurélio? Não foi Marco Aurélio? Marco Antônio. Marco Antônio? É que ela teve mais de um. Não, Mas foi uma treta. ela... Eu vi uma fake news, gente, eu não achei em lugar nenhum algo que respalde que ela criou a camisinha, né? Os sacerdotes dela, ela gostava tanto de coisa que os caras cortaram a tripa de um bode, amarravam o biquinho, encapavam o membro, enfim. É mais antigo que isso, cara. Exato. É mais antigo que isso. É a ciência mais antiga da humanidade, né? Mas não, isso é uma beijo maneira para as profissionais. Beijo, amor. Porque, pô, o que eu vou falar daqui, ó? Você manda um beijo pra funcionário depois pra sua mulher? Pô, explica direito. Passado. Então, Cleópatra no sofá. Cleópatra, criadora da camisinha. Não, mas isso, cara, é o que a gente estava conversando antes. Você defende o estereótipo. Eu quero... Como que eu destruo a imagem? Tem um... Esqueci o nome agora, um diretor. Esqueci o nome dele. Que ele fez vários trabalhos que eu respeito muito, e um deles é... Nossa, eu tô esquecendo o nome de tudo hoje, gente. Musical. Tá, Os produtores, The Producers.
Ele fez, que basicamente, ele faz uma sátira sobre Hitler, que chama, ele tem uma música, Springtime for Hitler, e na verdade a série é sobre, o musical, sobre a história de um cara que quer fazer um musical sobre Hitler, elogiando, entre aspas, Hitler, para poder falir e ganhar dinheiro do empréstimo que ele pegou antes de fazer a peça. Essa é a premissa do musical. Esse cara, ele cria... não, ele dá tudo errado, porque depois o musical é um sucesso. É mó legal. Tem um filme também com o Matthew Broderick, que é muito bom, que foi o ator que lançou o papel. Cara, se eu não me engano, ele lançou o papel. Quando você vai pegar esse cara, ele fala, a melhor maneira de você destruir a imagem histórica de alguém é a sátira. Por que Cleópatra, todo mundo fala, Cleópatra era a mulher mais linda do Egito, Cleópatra era super sensual, tinha um corpão, pegou não sei quem, inventou camisinha? Essa é a maneira que a pessoa faz para destruir a imagem dela. Porque não vai mostrar os fatos que ela fez. Sim. Você tá falando da Ariel, cara... Ela era super gostosa? Essa é a discussão importante. O que ela fez historicamente, a gente tá cá. É porque nós cultuamos. É gostoso. Mas é o seguinte, é que você fala, era gostoso. Em pleno século XXI, 2022, ano da tecnologia. Então, mas é... E o Elon Musk? Vai botar o Tá fazendo foguete. Você fala assim de ela ser bonita, mas é o padrão de beleza atual não se compara com o de lá. Sim. Porque lá, pode ser que para o padrão dela, para aquela época, pô, ela era uma deusa, ela era a coisa mais bonita que existia ali naquela, entendeu? Pô, agora você fala assim... Ninguém imagina a Cleópatra com um mullet, tá ligado? Entendeu? Agora, tipo, você puxar e falar, pô, a gente vive isso sei lá, tivesse pensamento daquela época, ou, sabe, tipo, vidas passadas, como ela, aí sim você pode dizer, pô, ela era bonita. Sim. Desculpa, que ficou na minha cabeça a imagem da Cleópatra com os manos, tá ligado? Puta que pariu, tem que fazer isso. Eita. Mas assim, eu acho que tipo, tem muito... Cleo, pô. Essa questão de... É um revisionismo histórico que a gente faz. O pessoal fala de revisionismo histórico, mas o revisionismo histórico já existe. Quando você fala da Disney, uma empresa historicamente muito antissemita. O próprio Walt Disney era muito antissemita. É uma empresa que hoje, como você falou, está defendendo várias pautas, não sei o quê, porque é o meme do seu siriguejo do filme do Bob Esponja, eu gosto de dinheiro. É exatamente isso. Mas, cara... O siriguejo é o Walt Disney, tá ligado? É o Walt. Nossa, é bonito. O siriguejo é a Disney, porque o Walt Disney morreu, eles estão agora tentando ser não antissemitas, entre aspas. Ele é um capitalista, né? É fantástico, ele é um símbolo. É um monopolista, ele é mais do que o capitalista. Tipo, agora voltando aqui pro filme, mano, a Disney tá estragando a Marvel. Tipo, desculpa cortar o assunto da hora, é porque, tipo, a Disney tá dizendo que quer dinheiro, que tá estragando, eu gosto do filme da Marvel, tipo, tá estragando muito. A Marvel esse bagulho de lacração, She-Hulk. Pô, era pra ser uma... Ela tem uma história foda. Era pra ser uma história da hora, só que quiseram transformar. É uma série de advogada. Mas os roteiristas nem sabiam fazer uma série de advogadas e foi pura lacração feminista. Não, e o problema não é nem se fosse uma lacração feminista, porque assim, por exemplo, quando você lê as HQs, tem muito de empoderamento feminino, dessa questão Verdadeiro, né? É o verdadeiro, porque ela é o que seria uma versão do Hulk, com parte dos poderes, contudo ela é racional. Tem toda uma questão ali. Não é que o Hulk é sensacional, mas ele é força bruta, ele é... Entendeu? Você tem um Hulk vermelho nos lados. Tirando a parte do professor Hulk, essas coisas assim, mas... Ele é basicamente força bruta, então para representar aquela imagem do homem bruto, masculino. E ela pega esses poderes e ela molda do jeito que ela quer, tanto que ela é uma mulher livre dentro da... Ela pegou todo mundo, ela pegou do Tony Stark ao primo dela, literalmente tem um universo alternativo onde ela tem filho com ele. Essa parte já... Não, a gente... São cancelados. É só cancelado pelos seus 3 seguidores. Exatamente, mãe, é nordestina, mãe. Você me contou a história aqui de mãe do Paulo, do lado dele, minha mãe, tá ligado? Quem tem o poder de acabar com o podcast acima do Rafael é minha mãe, tá ligado? Cara, assim, sendo bem sincero, eu não, assim, pra honesto, eu não assisti a série. Eu também não, só eu vi trechos, assim, eu vi cortes da série e eu li muito sobre. Mas eu conheço muito do personagem She-Hulk porque tinha um desenho da She-Hulk quando eu era criança. Sim. E assim, criança viada, adora desenho que tem essas mulheres fortes, que a gente
fica assim, ó, que legal, não é só o mesmo sempre. Cara, eu acho que é muito difícil a gente até usar como parâmetro, assim, porque sim, foi feito lacração, foi feito eu gosto de dinheiro, mas ao mesmo tempo, o que é o feminismo de verdade? Porque a maioria das histórias da She-Hulk antigas era escrita por homens. Inclusive, ela foi uma personagem muito criticada, porque tem uma capa, inclusive, da She-Hulk, que é uma capa dela completamente nua, se cobrindo assim com um pedaço de pano desse jeito. E, é uma capa de um quadrinho famoso dela e que fez sucesso na época. Porque o quadrinho da She-Hulk não era pra meninas. Não foi escrito pra mulheres, com o público em mente. Me diga quanto da história dos quadrinhos, o quanto da história dos quadrinhos não foi construída por humanistas compulsivos. Nós não tem o que? 10% talvez, sendo bem otimista? Masturbadores compulsivos. Famosos jogadores de LOL. Que legal. Posso zoar LOL aqui, então eu fico feliz. Agora eu sou cancelado. Fecha a galera do LOL. Ele dá muito dinheiro, né? Só confundiu, assim, não que isso fala, tipo assim, mulheres fortes, vamos colocar as meninas de biquíni matando todo mundo porque elas são fortes. Exatamente. Não é porque elas são fortes que... É porque, tipo assim... Eu sei o porquê você tá desenhando ela assim, seu porque garoto. assim, se você quer fazer algo dar certo, você tem que procurar pessoas que estão naquele meio pra fazer, por exemplo, a She-Hulk. Teriam que ser mulheres escrevendo, porque tem uma zona de mulher. Por exemplo, uma história que é uma história, por exemplo, do Tupac no Notorious Big. Você vai pegar uma pessoa branca pra escrever aquilo? Não, tem que ser pessoas negras que vivenciaram ou em relatos verdadeiros, tá ligado? Por exemplo, você vai contar aí, deixa eu ver, uma pessoa branca famosa... Não, põe o Tarantino, pronto, diretor, roteirista. Exatamente, Tarantino, pô. Você não vai botar uma pessoa pra simular o Tarantino na série ou no musical, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa escura, tipo, da cor do Paulo ou do Abner. Não vai. Tem que ser uma pessoa branca, tem pessoas que vivenciam aquilo, tá ligado? O Denzel Washington, ele falou isso, né? Ele fez um filme que tinha um diretor negro e falaram, por que tem que ser um diretor negro? Ele falou, não é uma questão de raça, é uma questão de cultura. Sim. Porque você vai entender, um diretor negro vai entender o que é você pegar um vale-refeição e você ter que ir fazer a compra. Uma Angelina Jolie não faria Mulher Rei. Nunca. Viola Davis falou que é super... A minha esposa, beijo meu amor, ela é negra, só que ela, como é que nem eu, mestiça, né? Então, a mãe dela é bem retinta, igual o Paulo, e o pai dela é branco. E ela ficou clarinha, ela é bem clarinha, tipo, da tom de Mateus um pouquinho assim. Tipo degradê. Degradê, literalmente. E o que acontece? Ela tem cabelo afro, ela usou durante um tempo cabelo liso, até ela fala, era mais prático, eu penteava, tava pronto, que nem você falou. E ela assistiu Mulher Rei e ela ficou do começo ao fim, cara, que série, que filme foda, e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E eu acho que o Brasil, ele é o cenário pra ter esse tipo de coisa. Porque lá nos Estados Unidos, os negros vão cagar pra essa história. Vamos ser bem sinceros. Eles vão cagar pra essa história. Entendeu? Na Europa, eles vão cagar para essa história. Desculpa, gente. Mas aqui, você pode ter certeza. A gente fazer um recorte de pessoas que frequentam o cinema e que assistiram esse tipo de filme, o público para esse filme, e colocar, comparado com os Estados Unidos, que é um cenário teoricamente maior, nós percentualmente teremos mais pessoas assistindo. Sim. Muitos dos negros lá estão cagando para essa história, mas eu digo uma margem grande, pelo que eu tenho vejo de contato, tá ligado, lá fora. O porquê? Porque não é uma preocupação de todos. Entendeu? Você pode ver, eles têm a indústria do hip hop e da moda da fashion street que movimenta bilhões de dólares. Eles não estão preocupados em resgatar a antiguidade. Eles não estão preocupados. Entendeu? Existe um nicho. E eu acho que o Brasil, ele não seria um nicho, ele seria um expoente disso. Porque a gente consegue construir essas histórias de forma melhor. E o brasileiro, ele precisa de cultura, ele quer cultura. Hoje em dia você vai ver o... Se você quer saber o que o brasileiro vai ver, você vai continuar agora no YouTube com exclusividade. Valeu a você, nosso ouvinte da rádio. Todo mundo faz isso igual vocês, né? Vocês acham que tá acabando no vídeo, mas é só o áudio. É só o áudio. Porque o cérebro, porque não, porque a galera só tá ouvindo
queria assistir ao mesmo tempo, assim. Não, mas na rádio não dá, é só ódio mesmo. Só é o nosso cérebro, até eu falo Tem que incentivar as pessoas a Aí saírem eu falo do mais mundo. assim, achando, mas... Exatamente. Então, se você quer saber qual que é a lata dos nossos convidados, você, nosso querido ouvinte, por favor, Social Black PDC Big. Podcast. Social Black Podcast. Mano, os caras, há 20 anos de curso e não aprendeu ainda, rapaz. Primeira vez que você chamou a minha atenção, você sabia, né? Eu te amo. Obrigado, gente. E essa Valeu. lágrima aí? Hã? E essa lágrima aí? Acontece. Eu vejo que hoje o brasileiro ele tem uma necessidade de cultura. Cara, não sei se vocês viram que teve a promoção recentemente que o cinema tava R$4? R$4, R$5? 5. R$5. Cara, como lotou a sala de cinema? A gente não tem acesso, então o brasileiro sente falta. Os Estados Unidos... Pô, R$25 o ingresso, mano. 25, não, isso não Isso hoje é mais barato. Você vai, é o ingresso, é o estacionamento, o transporte, comer alguma coisa, que ninguém vai assistir você comer alguma coisa. Porra, pipoca é o dobro do preço do ingresso. Se for um casal, gasta 100 pontos. Não, se for um casal, tem que fazer o filho lá pra deixar o filho como pagamento, tá ligado? Cara, deixa um... E aí, Não deixar comigo. cara, R$120 uma estreia da Marvel. Você vai numa estreia da Marvel, 3D, XD, com pipoca, não sei o quê, 120 conto. 120 conto é 10% do salário mínimo. O cara vai deixar 10% do salário dele pra ir no cinema uma vez, pra assistir um filme de 2 horas. Pô, R$120 não... É, tipo, olha, minha Tereza, não digo da semana, mas, pô, ela dá uma cesta básica, ela consegue... então. Cara, Tem um tipo de carne de pé de galinha hoje, né? Agora eu vou levantar outro ponto aqui pra vocês. Se o cinema, que costumava ser mais barato, a gente já entende que as pessoas elas não têm acesso ao cinema por causa do valor, agora a gente consegue compreender por que o teatro é uma coisa que está cada vez menos bastante. Mas mesmo assim é caro, né? Não, e os Mas pagar, por exemplo, Cara, 50 conto pra complicado. stand-up ainda mais poder mais que pagar 500 pra musical. Sim, filho, isso sim. Mas nem fodendo eu pago 50 conto. Amigo, você não vale R$100, amigo. Pode abaixar esse ingresso. É que também você comentou sobre o teatro. É que eu só fui no teatro, pra falar assim, poucas vezes. Se foi mais de 10 vezes, foi muito. E, tipo, nem dessas 10 vezes, umas 4, 5 foi quando eu era criança, por causa da minha escola. Mas assim, porque as pessoas me incentivaram ao teatro, não. Elas me incentivavam mais ao cinema, assistir alguns filmes ou coisas assim, do que ao teatro, ver peças, musicais. Não sei porquê a cultura, a sociedade do Brasil não nos incentiva a dar valorização a esse tipo de arte. É porque o teatro é uma arte, atuar é uma arte, não é um... O Gabriel tem propriedade pra falar porque ele é ator também, né? Nós não falamos, mas ele é ator. Eu vou mais além, eu vou contar uma coisa que talvez pouca gente saiba. Para que você possa atuar em um filme do cinema, adivinha, muitos deles saíram do teatro. Quase todos. Os grandes. Aí, se você vai pro teatro, você vê ele ao vivo. Fica aí no ar aí. O maior deles. Meu, Meryl Streep é conhecida como uma das maiores atrizes do mundo. Nossa, brasileira, Fernanda Montenegro. Teatro. A galera do teatro. Porque querendo ou não, a televisão veio depois. É porque é o seguinte, no teatro você aprende a fazer tudo de uma forma perfeita, vamos dizer assim. Porque você não pode errar no teatro. Que é ao vivo, se você errar, perde todo o contexto, perde a veracidade da história. E existe um preconceito dentro do teatro, não sei se vocês sabem, mas tem uma galera de teatro, uma corrente forte, que tem um ranço de televisão. Existe uma escola aqui em São Paulo de teatro, que é a escola Wolf Maia. A Wolf Maia, não me processo deles. Eu conheço muita gente boa de lá, mas eles têm um curso voltado um pouco mais para atuação de televisão. Então eles têm, por exemplo, eles têm aula de câmera, que você não tem em teatro, que é muito mais focado em expressão aqui e tal. É, você tem a sua bonita, essas coisas. Enquadramento, no caso. Pensa que no teatro a gente sempre fala, você tem que atuar para a mãe do teste. Esse teste de cara é teoricamente o primeiro ator da história. Então a gente fala que a mãe dele sentava no teatro. Então você tem que atuar para o cara que está na última fileira. Num teatro grande, você pega um teatro Bradesco da vida, pô, são 400 pessoas, você tá vendo o cara ali no fundo, 1000 pessoas às vezes. Então é tudo grande. Tá bem. É tudo grande. É tudo grande, então você tem que atuar grande. Agora, TV não, TV é aqui, TV é menos. Então os caras têm essas aulas. Agora, é a galera que fala. Tem gente que fala que ator de televisão não é ator. E tem ator de televisão que solta umas coisas, tipo, tem um ator aí que ficou até famoso recentemente por não gostar de pagar conta de restaurante, que ele falou uma vez que ele não lia. Ele não lia peça de teatro, ele não gostava de teatro.
E o cara é um ator grande, assim, de grande mídia. Então existe essa treta entre a galera da TV e a coisa que já não existe tanto no cinema. Porque a galera do cinema, eles ainda se veem muito como... É você mesmo, Bruno Raymond, que estamos falando. né? É ele mesmo? Eu não sabia o nome do cara. Não é esse não, cara. Eu só acredito tudo que eu tenho duas pessoas diferentes. Normalmente, Bruno Gagliasso e o outro que é Carl Hammer. Meu Deus, calma aí. Mas você, brincadeira, mas você sabe quem tá Um falando. beijo, Pavarotti. É de você quem tá falando. Mas, cara, e o galera do cinema, eles se veem com uma arte mais antiga que tá tendo que se lutar pra se manter. Somente o cinema brasileiro. O que o cinema brasileiro passa? A gente assistiu agora aquele... O do Lázaro Ramos, como é que é o nome? Assistiu agora? Medida provisória. Medida Que provisória. filme foda. Mano, eu vou falar pra vocês, vou que esse como o cinema brasileiro. Foda. Faz tempo que eu não vi um cinema nacional bom. Eu fiquei puto mesmo quando... Não sei se vocês conhecem o Jorge Vinheteiro. Ele falou que o cinema nacional é uma merda. Ele falou que é uma bosta. Cara, o cara que fala que funk não é música, nem música. Tipo, eu posso dizer, tá, o cinema brasileiro não é um dos melhores do mundo comparado com a Hollywood ou a Bollywood que é lá na Índia, mas, cara, a estrutura por ser um país ali que tem condições ali um pouquinho mais precárias, o cinema é algo ótimo, tanto os de comédia, que é Que é o que mais sai, né? que é o que mais sai, igual, tipo, o filme do Lázaro Ramos, o outro lá que é... Pô, esqueci o nome do bagulho, que é os de tiro do sertão, esqueci o nome. Eu ia falar disso também, Bacurau. Bacurau, Bacurau. Nunca vi spoiler de Bacurau, porque... Mas, tipo, eu quero dizer, não sei o contexto, mas eu quero dizer assim, Eu não gosto, mas é um bom filme. a cenografia, a fotografia do filme. É, eu gosto. Não, o filme, mas não é uma bola. Gente, mas eu acho que o cinema nacional, o brasileiro só acha ruim porque a gente não conhece a própria história. Não que tem vilão ou mocinho na história, porque a gente não conhece a própria história. Gente, o porquê eu vou fazer um filme sobre a Guerra de Canudos e vou pegar um cara lá e falar você vai ser meu protagonista e você é meu antagonista? Se a gente não sabe quem é quem, o porquê eu faria um filme da Leopoldina se o povo acha que é só uma escola de samba? É a Ela galera para as pessoas Guerra de Canudos, o pessoal vai achar que Achei que tá tirando também, Quando trocaram uma linha saindo É sério, muitas pessoas falam Guerra de Canudos, Só sabe que vai saindo da água. você dá um exemplo. Você chama de novo Isabel. Você fala isso pra uma criança, pra um adolescente, até pra alguns jovens, as pessoas não sabem o que é, tá ligado? Eu tipo Mas, cara, é a galera de uma história. Matando assim, ó. É bom isso aqui, ó, sufocando com sacola plástica. Eu dei aula de história já como monitor e como fazendo estágio. Cara, quantas pessoas que você conhece que falam que não gostam de história, que não dão as aulas de história na escola? É porque também as aulas de história, querendo ou não, é dada de uma forma meio quadrada, né? Ruim. Então, não se interessa, por isso que as pessoas falam que é chato. Eu mesmo. A maioria dos professores pode ser assim, tipo, tem uma professora de história que era da hora. Mas eu tinha um professor que você parecia que fumava uns 2 anos de ultrapassar. Aí, Às vezes fumava história. eu não posso. Comunista. Eu não afirmo porque eu senti o cheiro, tipo, mas enfim. Tipo, o jeito que ele dava aula Você sente a cheiro de balde. Não tinha didática. era complicado. Ele ficava aplicando um negócio no olho. O problema Ele usava luz escura. é uma crise histórica, cultural, estética e formativa. Cara, você pega professores, eu trabalho com capacitação de professores, eu tenho uma empresa de capacitação e consultoria para fazer aquele marketing. Pode fazer, pô. Nosso momento de amar. Eu tenho uma grande mentora que é a Kate Bittvog, me ensinou tudo que eu sei da minha vida, assim, minha luz, e me trouxe na linha pedagógica que eu defendo. Cara, ela sempre defendeu formação de profissionais. Então, ela chegava pra gente, se errou, não é tipo, faz desse jeito que pronto, toma um manual de como seguir. Não, aprenda você a transformar a sua aula numa coisa incrível. Aprenda técnicas, entenda as técnicas, leia os teóricos, leia Paulo Freire. Então, assim, é uma pessoa com uma cabeça diferente. Esses professores não veem É porque não é só passar. Paulo Freire comunista. Vamos deixar Paulo Freire comunista e entender, não, eu tenho que fazer o personagem reaça agora. Ele tá destruindo, entendeu? A mente das crianças. Aí o método do Paulo Freire é aplicado para idosos. Foi o primeiro adultos não alfabetizados, na verdade. E aí, os caras falando que ele tava mudando a cabeça das crianças. Gente, peraí.
Eu juro pra você, eu peguei a informação no meu e gente, peraí. O cara falava disso aqui, vocês estão batendo nele aqui, ele nunca tocou nessa parte. As galera, é aquilo do conhecimento seletivo que a gente tava falando. Pô, o quanto de notícia que a gente vê na internet, e até mesmo, pega trecho da fala de alguém, ou tipo, tira completamente de um contexto, adapta pro que tu quer pra tu levantar teu argumento. Espantalho, né? Um argumento espantalho. Mas espantalho. E assim, cara, essa galera não sabe. Uma coisa assim é você dar opinião. Eu tenho opinião sobre uma coisa, ok, só que eu não uso isso profissionalmente. Ótimo. Sim. Agora outra coisa é, eu sou professor e eu não entendo de educação. Eu não aprendi didática, porque a faculdade não ensina isso pra você. Não mesmo. Assim, eu ainda tô dando sorte. Eu falo assim, eu tô fazendo uma faculdade agora particular até dessas faculdades populares, assim, EAD só pra facilitar a minha vida, que eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito. Mas, cara, O brasileiro trabalha muito em geral, né? Mas a qualidade, a gente encontrou uma qualidade no curso assim que a gente ficou surpreso. Porque a gente estava esperando uma coisa mais fuleira, até pela questão do preço. É EAD também, né? Ou não? EAD já é mais barato. E eles, né? Eu estava esperando um curso fraco, cara. Mas eu achei teoria moderna de educação, eu achei metodologia de ensino ativo, eu achei assim, teoria social da educação. Coisa assim, que hoje em dia você, ainda mais porque é uma faculdade que teoricamente tem um posicionamento tradicional de direita. Entre muitas aspas. Mas, cara, teoria social da educação. Eu não vou editar um processinho e cortar a minha matrícula. Em off? Em Não off. pode acontecer. Mas, cara. Mas eles não sabem até quando vai estar gravando. A gente até tem a piada que tinha uma professora que ela tirou da aluna Débora. Como é que é? Não, é porque assim, a gente aula de diversidade cultural, nossa, muita diversidade cultural na vida. Aí, pra gente estudar diversidade cultural na sala de aula, a gente tinha a situação, problema que a professora ela falava da aluna Débora. Certo. Então, por exemplo, se a Nome aula fictício, hoje... né? Nome fictício. Ah, tá. Você falou com toda a naturalidade, acho que era... Tá vendo como eu também caí? Em sala de aula a gente descobre que a Débora são alunos reais. Por quê? A gente falou sobre identidade racial. Aí a gente começa identidade racial e classe social. Aí a gente começa com a história, não, porque a Débora ela é filha de uma moça que é auxiliar de limpeza e essa moça auxiliar de limpeza conseguiu uma vaga na escola que os patrões trabalham. Então aí a Débora ela consegue estudar. Só que a Débora ela é uma menina preta numa escola de maioria branca. Aí tipo assim, aí começa a 100% as hipóteses. Aí tipo assim, não, porque eles perceberam que ela gosta muito de cantar, que ela dança muito bem. Aí descobre durante a aula que é sobre que ela tem influências religiosas, porque ela cantava na igreja, ela dançava na banda e tudo mais. Só que o que acontece? A Débora, a gente tem a nossa piada, porque cada aula que a gente vai assistindo sobre cada assunto diferente, vai aumentando uma coisa, uma interseccionalidade na Débora. Aí então você vai assistir, tipo assim, 4 aulas, aí tipo assim, Débora, nossa aluna preta, de periferia, que é filha de umbandistas, que tem primos gays, que é deficiente, que é lésbica, que é tipo assim... E só vai aumentando. Só vai aumentando. Foi uma piada, uma sketch como se fosse um combo de opressões, né? Não, eu falo, cara, eu nasci deficiente, gordo e gay. Nossa, eu sofri o bullying na escola, pedi a música do Fantástico. Ele fundou. Não, mas você tem esses estudos dessa galera, eu achei raro ter. Mas quantas pessoas você vê, pensa na faculdade, todos os cursos que você fez na sua vida. Certo. Os professores bons que você na tem. Faculdade. Na faculdade, e mesmo até cursos profissionalizantes e cursos técnicos, os professores que passam um conteúdo que tem uma aplicação real, e o cara que senta lá e te passa 3 horas de slide sobre fórmula matemática, que dane-se você. Dane-se seu pensar. Não te ensina a pensar. Eu sou... Posso abrir só um parênteses na parte da história? Tem que fazer assim, tá? Isso. Abrir um parênteses. Só para não fugir o pensamento. O problema das aulas de história que acontecem é que é muito... cara, não vou dizer que é difícil porque é uma coisa impossível você falar de história e se manter imparcial. Porque você vai chegar em momentos da história que, tipo assim, como é que você vai manter imparcialidade falando de populações inteiras que foram dizimadas? E o que é ser imparcial? Cara, eu tinha professor de história que foi falar de escravidão e tentava ficar, tipo, mas não foi desse jeito, assim, tudo mais. Porque quando chegaram na África, chegaram não, invadiram. Se a gente fala de chegar, a gente só tá amenizando uma coisa e mascarando e maquiando aquela coisa que não deveria ter sido.
Uma vez eu falei. Não teve, desculpa. Uma vez eu falei um negócio desse, né, com um professor de história. Que ele tava na faculdade lá e por acaso eu descobri que ele era professor de história. A gente tava comendo cachorro quente. Aí ele pegou e falou exatamente desse jeito, né? Que do nada ele virou pra mim, a gente conversando com ele. E você sabe, né, que os caras chegaram lá na África? Aí eu falei, defina chegaram. Aí ele pegou e falou assim, de cruzeiro. não, Pode chegar aqui na terra com você. Aí ele pegou e falou assim, os caras pegaram um barco e foram até a costa. MSC Cruzeiros. Aí eu peguei e falei assim, tá, isso eu concordo com você que é chegar. Daí pra frente é que é a discussão. Não é? Tá na costa. Chegaram igual aquelas tia abriram no portão. Assim. Entendeu? Eu ia dizer que ele chegou na minha casa. Mas depois que Porra. ele chegou na minha casa e foi pra dentro, aí é outra discussão. A discussão não é. Ele usa o termo para aliviar o que aconteceu depois, quando na verdade o que você tá falando é o pré, não o durante e o depois. Mas, gente, Que ele dá entre, ele fica à isso... vontade. Mas eu sou a favor mesmo de discutir. Ah, tá. Não, eu falo. Mas, cara, eu não Beijo, acredito que Sudão. exista de fato imparcialidade em omissão. Imparcialidade não é omitir fatos. Na minha, ao meu ver, né? Pelo menos. Que eles não me cancelem. Imparcialidade, ao meu ver, enquanto educador, Então, em o sala ponto de de aula. vista você tá vendo. Eu, enquanto professor, se meu aluno quiser falar de política, e o Abner teve aula comigo, sabe como é isso? Se meu aluno quiser falar de política, quiser defender A, B, C, vai. E eu Vai com defendo. argumento, e vamos aprender, e vamos argumentar, e vamos construir. Quanto do terraplanista? Eu não... Cara, eu tive um aluno... Essa história é maravilhosa. Eu tive um aluno que ele era... a gente estava em aula, tudo conversando, e a gente estava aprendendo sobre ciências. E conversando não sei o que, aí o aluno ele era de família que defende o conceito da Terra plana. A teoria da Terra plana. O que acontece? Ele, em aulas... Peraí, eu vou aparecer junto com ele aqui no vídeo, por favor. A teoria... Não, é uma teoria, mas... Enfim, mas o cara... Isso foi muito da hora. O menino, ele fez... a gente estava em aula e todo mundo falando, não sei o que, ele levantou a mão e ele falou. E aí todo mundo começou a atacar o menino. A turma toda. Eram 23 alunos. Os 23 viraram contra o menino. E o menino começou a ficar sem graça, ele já era muito tímido, assim, tal. E, cara, eu interrompi na hora. Ele foi colocando a mão na bolsa ou não? Não. Só tá assistindo muita série Netflix. Todo mundo é. Mas, cara, eu fiquei com o menino. E aí eu falei assim, olha, vocês estão... Porque o pessoal levantava argumento e todo mundo falava que a Terra é redonda, não podia me explicar por quê. Nenhum deles estava dando um argumento, só estava chamando ele de burro, de não sei o quê. Eu falei, mas peraí, será que essa galera realmente sabe o que eles estão defendendo? Aí eu propus o seguinte, cada um aqui, a gente vai dividir a turma. Cada um vai definir individualmente seu próprio pensamento com seus próprios argumentos. Não vamos formar time. É cada um por si. E vai apresentar sua apresentação. Vai apresentar sua tese, né? A gente foi fazer a apresentação. A maioria das apresentações era tipo assim, um globozinho recortado numa cartolina. Aquela coisa que você espera de apresentação escolar. O menino me chamou com teoria física. Ele começou a botar fórmula no quadro, pegou meu canetão e começou a escrever fórmula, me explicando matematicamente de por que a Terra era plana. E eu não sou matemático, tenho conhecimento básico, daquilo que a gente aprende no elementar, assim, mas eu não tenho conhecimento tanto, embora eu acompanhe alguns teóricos de física assim nas redes, porque eu gosto deles, eu gosto do papo dos caras. Hoje, Gabriel. Cara, eu assisti, cara, Ele não transforma, hoje eu sou terraplanista. E eu posso provar pra vocês. Vamos à praia. Pega na bola, deixa eu fazer um teste com água aqui, ó. Ele provou, Com todas as com forças. todas as forças dele, ele provou com uma teoria bem embasada, com bons argumentos, ele provou que a Terra era plana. E ninguém na turma conseguia desmentir ele. Nem eu, que sou professor há mais de 10 anos. E é porque eu não conheço sobre o assunto. Ele foi pesquisar. Então, aí eu falei, foi um momento de lição para eles e para mim. E principalmente para os outros, eu falei, cara, olha que da hora isso. A gente pode se achar o máximo possível e conhecer as famosas verdades, mas quando a gente realmente sabe das coisas... E esse menino, depois ele mudou da água pro vinho, porque ele se sentiu mais motivado, ele se sentiu mais respeitado, porque em nenhum momento ele atacou o direito de ninguém. Mas Ele também nunca chamou Ele de só ninguém. Depois dessa apresentação eu descobri. Ele exerceu sua própria opinião e defendeu sua tese. E depois dessa- respeitosamente. E depois dessa apresentação descobrimos quem que era o burro da sala, né? Eu... Não você, Gabriel. Tô falando assim, descobrimos quem que eram os burros da sala.
Nem que... Mas quando eu perguntei pra ele, eu juro pra você, eu vou ser Você sincero. não esperou que ele fosse fazer Não, algo? eu pensei, puta, missão horrível, vai ser horrível. Ele não Aquele fala. documentário da Netflix, Sabe o cara aquele fala cara do que Danilo tudo tá errado. Sabe aqueles caras que foram no Danilo Gentili? Vocês viram, certo? Já. Os caras que foram com o modelinho do Danilo Gentili explicar o que tava fazendo. Nem o Gentili conseguiu levar a sério, gente. Ah, mas a gente também não leva a sério nada. Não, mas ele tenta passar uma seriedade, né? Quando ele tá Ele convidado. é um apresentador, ele é um apresentador de respeito. Não, sim, com certeza. Não, a vez ele chega o motorista dele assim, ó, rasgando as entranhas dele, Ele se segura a cara dele. Ele se segurando. Ele tentando fazer muito sério, perguntando: não, mas como que você consegue provar isso? Esse cara: a gente ainda não conseguiu provar isso. Ah, mas como você faz isso e isso aqui? Não, a gente ainda não chegou a esse assunto. Mas eu esperava isso do moleque. Eu juro, eu quem com esse preconceito? Eu quebrei o burro era eu. Cara, como é que eu sou educador, eu tô entrando em sala de aula, eu tenho esse preconceito, eu tenho esse pensamento, e isso entra em qualquer coisa. O aluno vai falar comigo, por exemplo, às vezes, Sou a de favor da religião, ditadura. de política. Até teve um aluno uma vez que perguntou, não sei se foi na sua turma, alguém me preparou, eu parei minha aula, era uma aula sobre conditionals do inglês, eu odeio esse conteúdo. Perguntaram pra mim assim, professor, nazismo era de direita? Pra mim, judeu. Cara, e foi muito da hora, porque eu tive que parar pra explicar, primeiro, o que é direita e esquerda, o que é nazismo, que é outra coisa. E assim, o papo que surgiu e as opiniões colocadas pelos alunos, tudo, cara, foi tão enriquecedor. Não interessa o que eu penso no final do dia, eu sou professora, eu não tenho que estar. O meu pensamento eu uso em casa, em sala de aula, é pra mim isso é imparcialidade. Mas o nazismo é de direita? Não. Eu vi. O nazismo ele não é um movimento econômico. Eu vi uma vez É só ódio, é caos. Tem um professor da Universidade de Tel Aviv, eu acho, coisa assim. Ele é um dos maiores nomes hoje quando estuda nazismo. E desculpem-me não lembrar o nome dele nem o nome do livro, mas eu juro que isso existe. Eu não tirei dados do cu, como 33 milhões de crianças na rua, né? Dados não foi preciso. 250 mil hospitais foram uma- construídos e 320 mil creches. Né? Uma mulher mandou essa daqui no a cada 7 segundos uma mulher morre de feminicídio. Ela não me ajudou a ajudar o ponto dela também, né? Dá mais mortes do que homicídios no Brasil, tá ligado? Ela tá só 75 Durante esse negativo. episódio, milhares de mulheres foram mortas. Então, Não é, entendeu? Não é zombando do fato, é zombando dessa estatística esdrúxula. igual uma mulher que eu vi, é muito engraçado. Esqueci até o ponto. Desculpa mudar essa Pode cortar, vai. Tipo, uma mulher tava fazendo entrevista com um cara, ela falou que trabalhava na Globo e tudo mais. Ela falou, você sabe, ela tava lá na entrevista com os caras, ela falou, mano, eu tinha uma decepção lá, vou decidir fundar minha própria emissora. Aí ele, cara, não, tá, o cara, o entrevistador, com toda a seriedade, não, tá bom, pode falar. Né? Eu vou fundar a Globo. O cara, na mesma hora que a cara dele começou a dar risada e ela. Por esse tipo de situação. Ela falou, por esse tipo de situação que, né, eu tenho que tornar assim, cara. Não, é que eu Tem ideia ruim, não te leva a lugar nenhum. O brilho do olhar dela saiu, olhando ele risada. Cara, eu vou A gente tava falando do que de nazismo? O cara ele disse o seguinte, que o fenômeno nazista, assim como alguns fenômenos políticos que acontecem, cara, não sei nem como é que eu falo com seriedade. Um assunto mó sério, eu tô lembrando o judeu na minha frente, tá ligado? Vou fazer uma piada pesada pra você. Não sei se você já ouviu. E ele disse, Pés 94, fica em Não, casa. depois eu conto. ele diz que o nazismo não pode ser categorizado como de direita ou de esquerda, porque ele pega partes de elementos de ambos, por isso você vai ter o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas uma nacionalidade muito forte e uma passação de pano, entre aspas, ou uma estrutura religiosa dentro do próprio partido, e enfim, ele discorre sobre isso aí. E aí o que acontece? O cara ele colocou isso na mesa, ele tem embasamento, e aí eu ouvi um apresentador de TV falar assim: por favor, como é o nome daquele cara que ele falou meio assim, que ele é um filósofo brasileiro, ele foi franciscano, que é um gordo barbudo. Ah, tá, sei. Cortella. Cortella, Aí certo, o Cortella Cortella. chegou e deu uma definição X lá e ele abraçou isso, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, cara, a gente tem uma mente brilhante lá em Israel, Sim. publicando sobre
falando que é... E mesmo que ele falasse, cara, o nazismo é direita, seria um embasamento que ficaria muito grave. Tem mais base que a gente pra falar, né? Exatamente. Quer dizer, que não, você pode falar mais, né? Eu sou contra o judaísmo e contra os judeus, mas isso é um pensamento meu. Você ofendeu o cara com 2 palavras. Na verdade, foram 3. Eu odeio. Não, foram 4. Judeus e judaísmo. Foram 5, pessoal. Você eu não vou vocês. O Monark foi chancelado Odeio negro. Vamos comer esse papo, né? Não temos nem... Não, mas assim, falando sério, Beijo, mano. cara, é muito louco isso, porque a gente fala de nazismo, mas a gente não fala de fascismo. Porque todo mundo fala nazismo. Nazismo, gente, é Hitler. A propaganda nazista, são os símbolos, tá? Agora, o que não se compreende é que é o pensamento fascista, que é a base disso. É Mussolini. Se você entende o que é fascismo, aí você entende que tem nada a ver com esquerda e direita. Engloba, como você falou, engloba, claro. Por exemplo, Mussolini saiu do partido, é uma dissidência do Partido Socialista. Isso não significa que ele fosse socialista. Tá? Você vai ter o Carlos Lacerda, ex-comunista, que se tornou um anticomunista. E assim, não existe coisa positiva 100% pra falar de nada. Você não pode falar 100% positivo do capitalismo e do socialismo. Porque tem eu juro pra você, existem coisas, enquanto historiador, estudioso de ciência política, existem coisas positivas na URSS, na União Soviética. Existem coisas positivas. Agora, existem, sim, todas as coisas que a gente sabe. A gente sabe que tem Gulag, né, que são os campos de concentração. A gente sabe que tem... Holodomor aconteceu. O Gulag pra mim é de jogo. A gente sabe que tem, assim, uma galera passando fome, uma galera sendo oprimida. Existe um controle estatal, assim, doentio, censura, ditatorial. Eles matavam pessoas do próprio partido que concordavam 100% e eles só matavam porque a pessoa tinha uma informação X. Agora, a gente também vive num mundo, cara... Eu não posso falar bem do capitalismo num país em que a gente vive que a galera tá lutando pra pegar osso. Pra fazer sopa. Então, é difícil. Aquele silêncio, todo mundo capitalista na Não, mas eu falo. É que a conversa tá indo pra um lado muito sério. Tá um pouco descontraído. Eu tô igual Tem essa coisa. Nossa, eu esqueci o nome dele agora. Tem um cara que ele também tem programa, podcast, tem YouTube, ele é streamer. E ele tava falando uma coisa que eu tipo, mano, não tem como a gente ser 100% a favor de uma coisa sem ficar cego. Porque tudo que a gente faz vai ter uma consequência, se não pra gente, pra outro. Exato. Pra outro. Então eu posso falar, a gente tá falando da Disney aqui. Eu sou a favor ou contra a Halle Berry como... eu sou a favor pessoalmente, mas assim... tem gente que é contra. E cara, pra quem é a favor, às vezes você tá passando por cima de uma galera que talvez tem mais voz e que tá sentindo uma dor que você não conhece. E a mesma coisa a galera que tá contra. É muito punk, a gente nunca pode universalizar tudo. Né? Mas eu vejo que a gente tem... O ser humano tem muito a aprender. Acho que o cara mais sábio de nós foi quando foi Sócrates que fala quanto mais eu sei que sei, mais sei que nada sei, né? Que a gente resume pra só sei que nada sei. E essa é a reflexão que você deixa para o nosso público? E, gente, escovem os dentes, é muito caro você cuidar. Meu pai é dentista, é muito caro você cuidar de dente, cara. Escova o dente. Por favor, faça A reflexão do cara foi, tipo, falando sobre Sócrates, fascismo e agora cuide dos dentes todo dia. Ou seja, nada disso teria acontecido se houvessem dentistas e o povo escovasse o dente. Essa é a lição pra você. Conselho popular. Qual que vai dar no vídeo? Conselho do público, não seja racista. Não Pesquisem as coisas em sites confiáveis. Por favor, eu vou citar os melhores sites agora, hein, pra você pesquisar. Brasil Sem Medo. Qual é o nome do 8? Poder 360. Só os melhores. Mas Twitter. Então, minha mina chegou com um argumento lá sobre gravidez e quando ela foi falar pra tia dela, ela falou, é porque eu vi no Instagram. Eu tenho um amigo que, melhor fonte, eu tenho um amigo que, reticência. Não, Essa é a fonte. a melhor fonte eu acredito que. Reticências. Mas é o seguinte,
Bom, Vou deixar aqui um recadinho pra vocês, daqui a pouquinho eu falo um recadinho pra vocês aqui, a reflexão sobre, né? Mas esse papo foi da hora porque englobamos muitas áreas, tudo, não tudo, não assim, chegamos mas em conclusão nenhuma, mas falamos sobre tudo aqui. falamos sobre tudo, mas não concluímos merda nenhuma. A conclusão fica pros ouvintes. Exatamente, você cria essa própria conclusão aí, tá ligado? Justifique sua resposta. E aí, no final nós temos Cleópatra era ou não gostosa? Deixa aqui nos comentários. Diz o que você acha. Redes sociais. Não gostaria de estar encerrando aqui, né? Porque pô, o papo foi da hora, fluiu, mano, curti demais, tá ligado? Matheus precisa falar mais, ele falou bastante, mas precisa falar mais, rapaz. Cara, não, Você é por convidado. deixa eu falar. Não, na próxima que eu falo, porque. Fala mais porque. Não, Desculpa por não ter falado. não precisa se assustar. Falar mais por quê? Porque todas as vezes que ele comentou, ele foi falar Foi sucinto mais moderado. e foi mais moderado e foram informações que eu, assim, ouvindo diferentes e corretas, tá ligado? Não, E aí, Gabriel, obrigado. Ele tá ofendendo todo mundo. Ele não gosta, porque o Big, quando ele fala de boa, mas a gente pega um elemento dele que não tem nada a ver, a gente distorce e fica em cima daquilo aí. Vamos pegar uma frase assim, botar Einstein no fundo e compartilhar no Facebook. mas tipo. Que físico. Ainda não cheguei nas duas áreas. Eu estou falando de um lado. Quando for pro outro lado, vai ser o outro lado, correto? Correto. Tá ligado? Eu curti, foi da hora. Mano, Gabriel, foi um papo muito da hora, por quê? Porque, mano, ele conhece tudo que nós conversou, ele teve um fundamento, tá ligado? Algo tá ali embasado, claro, porque... Ele leu mais que a manchete. Exatamente, pelo fato dele ser também um educador, né, um professor, então eu creio que também, pelo fato dele ser, ele tem que estudar muitas das áreas, porque, como ele falou, os alunos perguntam coisas, se ele não souber a resposta, o aluno vai ficar sem céu, então ele tem que abranger várias áreas para poder responder. No final, nós descobrimos que aqui os convidados são fascistas, Mas... terraplanistas, Acha que é uma gostosa. Cleópatra 100% Mas gostosa. enfim, tipo, não quis satirizar vocês dois, é claro. Mas eles levam de boa. Não, mas eu entendo, tipo, é porque provavelmente, eu não gostei, foi um bagulho que foi natural, pô, o Paulo falou, ele nem não falou, pô, vai um professor, eu falei, pô, então vai ser, porque o professor, na minha mente, achei que fosse da sua faculdade, inclusive. Porque você falou professor, eu imaginei que fosse da faculdade, você não falou que era do curso de inglês, não foi o que você fez? Sim, é verdade, foi isso mesmo. Não comentei. Fui diminuído aqui. Ele não comentou, porque... Eu não comentei, eu só falei, cara, meu professor vai foi semana passada, foi uma professora da faculdade dele de engenharia que veio aqui. Então eu falei, ele vai seguir essa mesma pegada. Eu achei que seria algo, tipo, eu ia falar um bagulho muito... Pode continuar, nada a ver não. A gente tá falando de vocês, falando Ia ser algo, tipo, um bagulho muito teórico, muito basado, que eu não ia entender nada. Foi um bagulho muito aberto, eu gostei, tá ligado? Cara, se eu te falar que minhas aulas é assim, você não acredita. Eu dei aula em faculdade, assim, juro pra você. Pô, e eu... Não acredito. E eu admiro professores, profissionais que dão uma sala assim, um bagulho mais aberto, tipo, pra que o aluno realmente se interesse sobre a matéria, tá ligado? Não ser só algo, a matéria dada. Você faz com que o aluno se cative com você e com o seu ensinamento. Porque você vai estar dando uma aula, por exemplo, sobre o verbo to be. Só que a aula não vai ser só sobre o verbo to be, vai ter outros assuntos também, né? E eu, pô, parabenizo você por ser assim, por fazer com que os seus alunos se interessem sobre o assunto. Rapaziada, eu não vou me estender aqui, vou pedir as considerações finais do Abner, do Matheus e do Gabriel aqui, porque o horário Os está convidados. Começa eu não pensei na minha consideração. Aí vai ficar agora. Não, só você e eu preciso de ligar você. Não, assim, eu quero agradecer de verdade o convite. Desliga você. Pá! Vocês que me convidaram. Você acredita em Deus? Não. Você vai conhecer ele. Vai. Não, eu quero assim agradecer o meu convite, foi muito top. Cara, eu acho que é da hora a gente ter informação. Isso aqui é informação. É acesso, é discutir. Meu, a gente pode não concordar em nada, vamos discutir, vamos conversar e ter cultura e ter conhecimento, porque, pô, a gente merece. O povo que trabalha, velho, brasileiro trabalha, a gente merece esse prazer de sentar no bar e ficar batendo papo. Com certeza. Então a minha consideração final é beba uma, seja com seus amigos e bata um papo. Com certeza. Muito bom. Aí ele deu um... Foi isso aí.
Você vai fazer Pegou Muito escola. Foi isso que ele disse, professor. Não, a minha É o preocupação Gabi, no né? final Eu é, gosto. gente, pesquisa e não deixa pra resolver os problemas depois. Porque, cara, tem muita coisa acontecendo atualmente. A gente... Quando a gente vai falar de racismo, quando a gente vai falar de feminicídio, quando a gente vai falar de intolerância religiosa, não é assunto que tá longe, é coisa que tá, tipo assim, batendo na porta, mas a gente não conversa porque a gente não procura. Então a gente procura saber as informações. Cara, pode defender muita coisa, não pode defender qualquer coisa, mas tem embasamento nisso. Sim. Nunca faça uma coisa, tipo, apenas fontes. Eu acredito que fonte, águas de Lindóia, né? Boa na fonte. Então procurem fontes confiáveis e leiam bastante sobre as coisas. Nunca digam conversem sobre nada que você realmente não defende, que você não acredita ou você não sabe a fundo. Só pra reforçar seu estereótipo. Gente, ó. É um estereótipo. Só pra na cabeça, tá ligado? O cara só aceita com quem concorda, só pra... Gente, ó, esse episódio foi incrível. A você, nosso ouvinte, e a você, nosso telespec, como diz a Globo, né? Internauta, que navega no Brasil. Você, nosso internauta. Olá, galerinha. Nosso muito obrigado. O Paulo não pôde estar aqui hoje. Aparentemente... Arrombaram o bumbum dele. Não é isso. Ele foi pro médico porque ele estava com um negócio no próprio reto, mas aparentemente era uma relação heterossexual, né? A garota só quis fazer uma inversão. Às vezes é aquele filme do Jackass que aparece um carrinho Hot Wheels lá dentro. Tá ligado? Ele colocou, a gente sabe, era um pepino longo, mas Paulo, estamos com você, tá bom? Gente, essas considerações finais. Não, botar vocês. Não, só melhora, né? Pra não ter que fazer operação e tudo, mas ter que abrir o reto do cara e tirar um negócio fora, subiu muito, então. Nossa consideração. Sobre o final, não utilize manteiga. Não utilize manteiga, tá bom? E que de preferência com alguma coisa que dê pra tirar. Pesquisem se você concorda ou discorda de qualquer coisa dita aqui, o problema é seu. Nos dê engajamento, curta, compartilha e comenta. Cancele aí, né? Pode cancelar, rapaziada. Eu estou nos Trade Topics e ganhando 30 mil seguidores, radical de qualquer lado. Se você gostou, curta. Se você não gostou, dá dislike. Curta também, né? Tirar esse número de dislike pra mim foi uma maior tristeza. Mas é o seguinte, quero que você siga a minha rede social, Big007, do Abner, Vila, _Abner, Vila com 2 L's, Matheus, se você quiser. cara, isso é muito difícil de dizer. Matéculo com MATTHECCO. Soletrando do Luciano Huck. É só isso também, né? Não tem mais nada. Gabriel, você, as pessoas que podem achar a sua empresa, te achar para dar aula de inglês particular, onde eles fazem para te achar? Quem quiser me achar, pode me achar no Twitter, @gabsquare, né? Tenho até assistindo de games ali agora. Ou no Instagram, @GabrielKOficial, que é KEA, né? Se escreve como se diz. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Um beijo aí do lado. A reflexão que eu ia falar que vocês acabou fugindo da minha mente, mas eles agora eles falaram. Pesquise firmemente sobre o que vocês querem. Não sobre o que vocês querem, porque vocês não podem só ter uma perspectiva selecionada. Vocês têm que sair dessa caixinha. Nosso canal de vídeos também. Pesquisa. Você quer falar sobre algo, quer ter embasamento, pesquise e fale com propriedade, não fale fonte da minha bunda, fonte confia. Pesquise sobre o conteúdo, é isso aí. Quando eu tô falando sério aqui, os caras ali. E é exatamente igual o Gabriel falou sobre o filósofo. Só sei que nada assim. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Então, procure cada vez mais. É isso aí, rapaziada. Temos um canal aí também no Xvideos, Negões Fudendo 07. Pega os contatos nos banheiros da estação, tá ligado? Moreno Palmeiro. Eu sou o Moreno Sensual. Mas isso depois disso daqui é só água abaixo, mas vai ficar aqui com essa bela música feita por Vou CBX. falar pra você, ó. Pô, falando de nazismo, a vídeos, É isso aí, rapaziada. SubX Beats, queremos você aqui.